Bom dia a todos os participantes, a todas as participantes do 4º Congresso Científico do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, o 4º CICS. É com muita alegria, que eu estou presidindo no momento de hoje essa banca de palestrantes, de nobres palestrantes, com a temática de inovação tecnológica em saúde. A gente tem a grande satisfação de contar hoje com os professores Vasco Azevedo e Ado Jório, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais, que vão falar para a gente, compartilhar toda uma experiência, todo um trabalho enorme de vida profissional voltado para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de ações de gestão, de pesquisa, de inovação tecnológica e extensão, realizados ali na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é com muita alegria, professor Ado, professor Vasco, que o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde recebe vocês em nossa casa durante o nosso evento científico. Saibam vocês que vocês são grandes exemplos profissionais que estão ali sempre sob o nosso olhar para a gente saber o que a gente deve fazer para desenvolver boas atitudes inovadoras e empreendedoras no nosso programa de pós-graduação e na nossa universidade. Nós vamos começar essa apresentação de palestras com o professor Ado Jório de Vasconcelos. O professor Ado é graduado em Física pela UFMG, tem seu doutorado também em Física pela mesma instituição, fez pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, trabalhando com propriedades ópticas de nanomateriais, com foco em espectroscopia Raman e óptica de nanomateriais de carbono. Foi professor visitante no Instituto de Tecnologia de Zurique no ano de 2013. Atualmente é professor titular no Departamento de Física da UFMG, onde ele é coordenador de 2 programas de pós-graduação em estrito senso. Um em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual e do Programa de Pós-Graduação em Física na instituição UFMG. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa 1A. Em 2016, ele foi incluído na lista dos Highly Cited Researchers da Thomson Reuters. Trabalha com pesquisa e desenvolvimento de instrumentação científica em óptica para o estudo de nanoestruturas com aplicações em novos materiais e biomedicina. Membro da Sociedade Brasileira de Física, da Academia Brasileira de Ciências, da Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de comendador, e ainda tem um título de Membership Award da Sociedade Americana de Química. Ocupou os cargos de coordenador de estudos estratégicos em formação no Inmetro e na UFMG, na diretoria da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, sendo também chefe do Departamento de Física e pró-reitor de pesquisa nos anos de 2016 e 2018. Recebeu diversos prêmios internacionais pelas suas contribuições e a medalha da Inconfidência do Governo do Estado de Minas Gerais no ano de 2016. O professor Ado produziu cerca de 230 artigos científicos, tem 5 livros e 25 capítulos de livros publicados, 5 produtos tecnológicos, 12 patentes registradas e 3 programas de computador. Atualmente, ele conta com uma orientação completa de 4 pós-doutorandos, 12 doutorandos, 11 mestrandos e 27 acadêmicos de iniciação científica. Atualmente, ele conta com 3 pós-doutorandos, 3 doutorandos e 4 mestrandos. Professor Ado, muito obrigado pelo seu aceite em participar do nosso evento, e eu lhe passo a palavra para você conduzir a sua palestra. Um ótimo dia. Muitíssimo obrigado, Alfredo, por essa introdução generosa e principalmente pelo convite. A alegria é nossa de estar aqui. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu acredito que vocês estão vendo a apresentação aí, em segundos. Estamos sim, Ado. Deixa eu pegar um pointer aqui. Bom, então, novamente, eu agradeço a oportunidade, E é uma alegria estar aqui junto com o meu colega e amigo Vasco, Temos trilhado aí o percurso, esse caminho da inovação juntos, E estar aqui conversando com vocês, então, no 4º Congresso Internacional em Ciências da Saúde. Eu vou começar com uma colocação bem na importância da interdisciplinaridade, uma questão que vem da economia, tá? Hoje é muito comum a gente ouvir falar de 4ª Revolução Industrial ou
Sociedade 5.0, ou o que está na tela aí, que são as chamadas ondas ou ciclos de Kondratiev, tá? Então, assim, tudo isso gera, de certa forma, em torno da importância da inovação que o Alfredo colocou aí, mostrando como que vamos dizer assim, a saúde do sistema socioeconômico mundial está atrelado às revoluções industriais, às revoluções científicas e tecnológicas, tá? Então, esses ciclos essa métrica aqui é uma métrica que mede, de certa forma, a saúde do capitalismo, tá? Do sistema capitalista, que passa por tempos de euforia e de depressão em ciclos longos que duram aí de 50, 60 anos, tá? Então, a gente vê recentemente aqui o mundo numa crise do capitalismo que se deflagrou com aquela crise em 2008, né? E você vê crises anteriores, uma muito famosa, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa em 1929 e tal. E essas crises, elas são seguidas de períodos de euforia que estão relacionados a revoluções tecnológicas e industriais, tá? E a gente vê, então, desde lá de trás, né, do sistema de ferrovias, da indústria da eletricidade, até mais recentemente, que foi o último ciclo que a gente passou, que é relacionado à tecnologia da informação, né? A todo o advento dos computadores, e geralmente essas, vamos dizer assim, essas revoluções tecnológicas, elas não são um produto que entra no mercado, elas são uma mudança completa da sociedade, né? A gente está aqui hoje conversando, cada um na sua casa, né, de forma remota, e isso é uma mudança completa na estrutura do mundo, né? E estamos vivendo hoje uma crise, né? Isso é visto até no comportamento sociopolítico mundo afora, né? E quando eu digo estamos, são sociedades, são governos, são empresas esperando o próximo ciclo de tecnológico que, entende-se, estará relacionado a tecnologias do meio ambiente, sustentabilidade, e muito fundamentadas também na nanotecnologia e na biotecnologia, né? Eu, como o Alfredo já falou, eu sou físico, né? Então, assim, ter um físico aqui falando sobre a saúde, né, é o cerne vamos dizer assim, de um desafio que nós, enquanto instituições, né, enquanto universidades, temos hoje, que é de quebrar aquela estrutura disciplinar que resolveu problemas do passado, mas não resolve problemas da atualidade, e conseguir trabalhar em conjunto, né? Então, eu trago da física um ponto que me é muito rico, tá? Que é tirado desse livro aí de 2007, que é A Física para um Brasil Competitivo, que tem essa frase aqui, que é uma frase muito poderosa e que está muito relacionada com o que eu vou falar para vocês hoje, tá? Então, nesse livro você encontra essa afirmação, né, que a capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial para que uma comunidade científica gere sua própria agenda e não emule simplesmente agendas externas. É o que define a maturidade científica de uma comunidade. Um exemplo emblemático, muito simples, né, que todos conhecemos, é o caso da ressonância magnética, né? Quando a gente vê um equipamento como esse, que você encontra hoje em hospitais, e que é capaz de fazer imagens de musculatura, de tecido e etc., a gente tem que ter consciência que isso está relacionado a um histórico de desenvolvimento científico e tecnológico que começa... É claro que não começa em 1943, mas em 1943 a gente tem um marco, que é um prêmio Nobel de Física dado a Otto Stern pelo desenvolvimento deste equipamento aqui, que era um equipamento para medida do spin nuclear. Então, era uma pesquisa de física totalmente descorrelacionada a qualquer problema de saúde, onde os pesquisadores estavam tentando, então, medir o spin de núcleos, né? E isso está na base do que é
um aparelho de ressonância magnética hoje, que para chegar nesse nível teve que passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêmios Nobel, 3 em física, 2 em química e o de 2003 em medicina. Essa é a realidade quando você pensa no desenvolvimento científico e tecnológico do nível que a gente tem hoje. E se a gente pensa, agora vamos falar para financiamento dessa coisa, né? Eu tenho 2 gráficos aqui que eu acho que são também, colocam bem uma questão. Esse gráfico aqui, ele mostra o custo, né, o gasto público diário com saúde por cidadão brasileiro. E é um gasto que, se você pensa na sociedade, que é uma sociedade que ainda está aumentando o número de pessoas, né? A população brasileira ainda cresce, a população brasileira está envelhecendo, né? A pirâmide está mudando o seu formato, e, logicamente, nós ainda estamos longe de ter uma educação pública do nível que a gente gostaria, embora a gente tenha uma educação pública, quando a gente pensa no SUS, que a gente tem uma situação muito invejável para a maioria dos países, é claro que a gente ainda quer evoluir muito e, consequentemente, os gastos aumentam, né? E, em paralelo a isso, eu trago um outro gráfico aqui, ó, que é a balança comercial brasileira para um instrumento específico aqui, que é de meu interesse, que eu vou explicar depois, mas a balança comercial brasileira para instrumentos e equipamentos em oftalmologia, tá? Oftalmologia, em geral, são instrumentos muito mais simples do que um equipamento de ressonância magnética. Mas quando a gente pega aqui o que a gente exporta em equipamentos oftalmológicos e o que a gente importa em equipamentos oftalmológicos, a gente vê que, simplesmente olhando para esse caso específico, a nossa balança comercial é extremamente desfavorável, né? O Brasil, a gente sabe, infelizmente, né, que ele vive majoritariamente de commodities e importa quase toda a tecnologia muito elaborada. Isso vamos dizer assim, não é sustentável a longo prazo, né? Até pensando que recursos como minério e etc., eles podem terminar, né? Então, assim, o desenvolvimento científico-tecnológico, ele é necessário, né? A gente inverter essa balança é muito necessário, tá? Eu vou trazer um ponto da ciência aqui, né? Quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente não pode esquecer que nós somos limitados, né? Então, assim, como eu já salientei, eu sou físico e eu sei muito pouco do que do que é o conhecimento vasto e infinito, né? Então, assim, o pouco que eu sei é sobre você julgar a luz no material e observar a luz que esse material espalha, tá? Ele foi excitado, então, por uma luz, um laser de uma frequência muito bem determinada, e sai dessa excitação luminosa diversas frequências que estão relacionadas à estrutura molecular. E é com base nesse conhecimento e com muita cooperação que eu vou tentar fazer inovação tecnológica na área que eu acabei de trazer para vocês, que é na área de instrumentação científica ligada ao desenvolvimento relacionado à saúde, tá? E aí eu tenho uma imagem aqui que é a capa de um modelo de negócio que nós fizemos. Eu vou trazer 2 casos, tá? 2 casos de inovação, mas a gente tem um modelo de negócios, né, de abordagem, é um problema de saúde que envolve, então, instrumentação, envolve física, envolve o espalhamento de luz pela matéria, tudo isso tentando abordar um problema, então, da saúde, né? Esse desenho aqui é a luz entrando no olho de uma pessoa, né, porque uma questão interessante é o seguinte, o nosso olho, ele de forma bem poética, né, a gente pode dizer que o nosso olho ele é uma janela para o nosso cérebro. Está aqui, então, um desenho do cérebro com um nervo óptico, que é uma extensão de tecido nervoso, que irriga toda a nossa retina para ligar os sensores luminosos que a gente usa para ver, né, para enxergar.
E o fato é o seguinte, a gente pode ligar essa questão, quando a gente pensa no cérebro, quando a gente pensa numa coisa boa que é o aumento do nosso tempo de vida, né? Com a melhoria da saúde, a gente está vivendo cada vez mais e cada vez melhor, né? Só que isso nos traz desafios também, e um desafio está nesse gráfico aqui ao lado, que ele nos diz o seguinte: aos 60 anos de idade, você tem da ordem de 1% de chance de desenvolver o mal de Alzheimer. Só que isso se escala brutalmente com a idade, e quando você pega pessoas na faixa de 90 anos de idade, você já tem uma incidência de Alzheimer da ordem de 60%. Ou seja, viver mais é bom, mas isso traz desafios também, e desafios que só podem ser resolvidos com ciência, tecnologia e inovação, né? E hoje é sabido que a doença de Alzheimer está relacionada, ainda não tem uma clareza sobre causa e consequência, tá? Mas ela está relacionada a uma formação molecular que a gente chama de empacotamento, né? O dobramento de uma proteína, de um peptídeo que se chama que se chama amiloide, que ele se empacota de uma forma que é chamada de formação beta, e essa formação faz com que esse peptídeo se torne insolúvel no nosso corpo e ele começa a se acumular em forma de fibras no tecido nervoso, no cérebro. E essas fibras, elas vão causando morte cerebral, elas vão causando morte de neurônios, né? Então, o acúmulo dessas proteínas no cérebro, ele é responsável, ou ele está relacionado ao desenvolvimento do mal de Alzheimer, e ele não é claro se ele é causa, se ele é consequência, mas ele está relacionado, tá? E já foi demonstrado que isso acontece no cérebro, mas isso acontece também na retina, que é uma extensão do tecido cerebral. E como a gente pode ter acesso óptico à retina, eu posso, utilizando os meus conhecimentos, como eu falei, de ver, né, ver o sinal espectroscópico da matéria e identificar, eu posso fazer um estudo de identificar esse tipo de material e o seu acúmulo na retina, fazendo, assim, um diagnóstico precoce do desenvolvimento do mal de Alzheimer. Antes da pessoa começar a desenvolver os sintomas clínicos de perda de capacidade, né, de perda de habilidades, eu vou poder identificar a presença desse peptídeo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui parece até um quadro, né, de pintura, de estrela, mas, na verdade, isso aqui é o sinal espectroscópico de um tecido com a incidência de placas de beta-amiloide. Então, essas coisas verdes que vocês estão vendo, na verdade, elas são placas de beta-amiloide em um tecido cerebral. Logicamente, isso aqui é um camundongo transgênico que é selecionado para o estudo e desenvolvimento de Alzheimer, e ele, aos seus 12 meses de idade, ele já está em estágio de desenvolvimento da doença de Alzheimer muito evoluída, né? E com a espectroscopia óptica, se a gente foca em uma dessas estruturas de beta-amiloide e a gente olha ela com cuidado, você percebe que existem várias coisas aqui, tá? Isso aqui, em vermelho, está colorizado, né, colorido a placa em si, e em amarelo, o que está colorizado em amarelo aqui, na verdade, é um acúmulo de peptídeos que está relacionado à inflamação que o seu próprio organismo faz para poder combater aquela placa de beta-amiloide, né? E o que a gente está aprendendo é que muito do problema não é relacionado exatamente à placa, mas ao ataque que o seu próprio corpo faz em relação àquela placa, né? Esse tipo de imagem, ele é realizado da seguinte forma: você, em ciência, né, você pega o tecido cerebral e você já tem alguns marcadores que são já conhecidos com outras técnicas,
e você vai identificar as placas com marcadores já conhecidos, depois você vai transportar isso para um equipamento óptico, um oftalmoscópio é um equipamento que numa clínica cirúrgica você pode pensar como quem usa óculos sabe, você encosta o queixo, né? O queixo e a testa e joga luz no seu olho, e com isso você vai fazer uma imagem como essa, que na verdade, cada pixel dessa imagem carrega todo um espectro óptico, e é com a análise da forma de linha desse espectro óptico que você identifica a formação das folhas beta, que é aquela vamos dizer assim, aquela dobradura inadequada que começa a acontecer na proteína amiloide, né? E isso, para que isso aconteça, você monta um equipamento óptico, você vai ter um laser, esse laser vai ter todo um caminho óptico, ele vai para um espectrômetro, um detetor, e no caso aqui, o que a gente está imaginando, isso aqui é a imagem de fundo de olho deste camundongo. Na verdade, isso aqui eu não tenho certeza se é um camundongo ou um rato, não estou lembrado. E você tem esse rapaz aqui, ele é físico, e esse colega aqui é um doutor em oftalmologia, tá? Então, eles trabalharam juntos para o desenvolvimento desse equipamento, e eu falo dele um pouco mais da inovação do modelo de negócio mais para frente. Mas antes eu vou mudar um pouco o tema e vou falar um pouco mais sobre a questão científica da óptica, né? Quando a gente fala de luz, a gente está falando de uma onda eletromagnética, né, do espectro eletromagnético, que tem o seu comprimento de onda, né, uma onda, a distância entre dois vales ou duas cristas dessa onda está na casa de centenas de nanômetros. E isso gera um limite para o desenvolvimento de tecnologias com a óptica, que é o seguinte: se você pensa em escalas de tamanho, o olho humano ele é capaz de enxergar aqui no máximo até pouco abaixo do milímetro, tá? Se você usa um microscópio óptico, aí você consegue chegar no micron. Mas você não consegue ver estruturas como vírus ou pequenas moléculas, muito menos átomos, que estão na casa de nanômetros ou 1/10 de nanômetro, com a luz, porque a luz tem um limite de difração que nada que seja menor do que o seu comprimento de onda pode ser visto, tá? Isso é exemplificado aqui, se você pegar dois emissores que estão muito próximos um de outro, e esses emissores estiverem emitindo ondas, você não é capaz de distinguir esses dois emissores se a distância entre eles for menor do que o comprimento de onda da luz. Isso é um limite físico, né? A não ser que você possa desenvolver uma nanoantena que chega em um desses emissores e amplifica o sinal dele, e depois essa nanoantena pode andar para o emissor que está ao lado e fazer a imagem, tá? Eu trago dois exemplos dessa limitação óptica aqui, com essas duas imagens que estão na tela, tá? Essas duas imagens são feitas com um microscópio. Só que o que está desenhado aqui é muito menor do que a metade de um micron, né? Então, isso é da ordem de um pouco menor do que o comprimento de onda da luz, e, consequentemente, o microscópio não consegue ver isso. A gente não consegue ver moléculas no microscópio. Mas, com o equipamento que a gente desenvolveu, que desce uma nanoantena e escaneia essa imagem, você consegue vislumbrar agora, com detalhamentos muito inferiores na casa, né, de nanômetros, você consegue vislumbrar que o que está desenhado aqui, ó, é um mapa mundi na escala nanométrica. Ou essa imagem aqui, ó, com um nanoscópio, eu consigo fazer a imagem e ver que o que está desenhado aqui é o logo da UFMG. Então, a gente, para chegar nessa escala molecular e fazer imagem óptica nessa escala molecular, a gente teve que desenvolver um equipamento que a gente chama ele hoje de nanoscópio, né? O microscópio consegue ver micron e o nanoscópio consegue ver nano,
né? E para dar a vocês uma ideia do desenvolvimento, do tempo de desenvolvimento de uma tecnologia como essa, esse limite que eu falei para vocês da ótica, da microscopia, ele é uma coisa que data, que ele é conhecida lá já do século XIX, tá? Esse alemão, Ernest Abbe, ele já tinha definido o critério de Abbe, que é o limite de difração, né? Essa ideia de você, eu não espero que vocês leiam isso, mas eu trago aqui um exemplo histórico, essa ideia de você chegar a uma nanoantena e com essa nanoantena você vencer o limite de difração já determinado por Abbe lá em 1873, ela data de 1928, de um pesquisador britânico que chamava Ernest Singer, tá? Então ele faz essa proposta. Só que não existia tecnologia para isso, né? Então a possibilidade de você realmente construir uma nanoantena e chegar a essa nanoantena e ver o sinal óptico de uma molécula, como foi colocado aqui, isso foi realizado de forma inequívoca só no ano 2000, por um conjunto de pesquisadores. Esse professor aqui, Renato Zenobi, é um professor do ETH de Zurique, né, o Instituto de Tecnologia de Zurique. E foi em 2021, em janeiro desse ano, que a gente conseguiu, seguindo todo o desenvolvimento e acompanhando o desenvolvimento tecnológico que foi acontecendo no mundo, que, como eu mostrei para vocês, é secular, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que nos permite ver coisas nanométricas com um grau de precisão necessário para você realmente fazer imageamento útil em desenvolvimento científico e tecnológico, né? Isso é um trabalho que a gente teve publicado na capa da Nature em fevereiro deste ano, né? E voltando, então, no timing de desenvolvimento dessas tecnologias, esse é um gráfico aqui que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte: isso aqui é o passar dos anos, tá? Então, eu volto lá no início do século XX, né? 1900. Isso aqui, em escala logarítmica, é o número de artigos publicados em uma dada tecnologia, tá? Essa tecnologia aqui, que é chamada de Raman, Raman é o nome de um pesquisador indiano que ganhou o prêmio Nobel em 1928 pelo descobrimento do efeito de espalhamento da luz, que era muito do que eu estou falando para vocês aqui, é a tecnologia que a gente usa para fazer imagem da placa de beta-amiloide, como eu mostrei para vocês, né? Então, essa tecnologia começa em meados de 1920, 1930, ela vai se estabelecendo no mundo, e quando você olha hoje, a gente tem da ordem de 1 milhão de artigos científicos sendo publicados por ano usando essa tecnologia, né? Cada uma dessas outras tecnologias que estão crescendo aqui, estão sendo estabelecidas, são tecnologias que foram necessárias para o estabelecimento ou nascimento dessa tecnologia, que é chamada de TIP, Enhanced Raman Spectroscopy, que é o uso da espectroscopia Raman, mas com o uso de uma sonda, de uma antena, que é exatamente o nanoscópio que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, se eu olhar agora essa escala e tirar isso da escala logarítmica, botar na escala linear, você vê que essa é uma tecnologia que nasce, então, assim, de forma mais robusta no ano 2000, como eu mostrei para vocês, o colega Renato Zenobi, do ETH, e nessa ida aqui por volta de 2003, ela acelera, e o que aconteceu em 2003 foi a publicação por esses dois colegas, um alemão e um suíço, né, da visualização óptica de nanotubos de carbono com resolução abaixo do limite de difração, tá? Então, tudo isso que eu trago para vocês é para trazer o seguinte conceito. Primeiro, o desenvolvimento tecnológico ele é secular. Existem técnicas que já estão muito bem estabelecidas na comunidade científica, você pega e tem 1 milhão de artigos por ano. Mas existem técnicas que são derivadas que estão, de certa forma, no seu nascedouro. Quando você pega essa técnica que eu acabo de falar do nanoscópio,
nanoscópio, nós temos, em comparação com a espectroscopia Raman, que tem a publicação de 1 milhão de artigos por ano, aqui nós estamos na casa de 1.000 artigos científicos por ano. Então, essa é uma tecnologia recente. Sendo uma tecnologia recente, você pode se dar vamos dizer assim, ao sonho, você pode sonhar e entrar de forma com autoridade no desenvolvimento científico de uma tecnologia. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente entrou em contato em 2003 com esses dois pesquisadores que estavam no nascedor da tecnologia, e o que eu tenho listado aqui para vocês é uma listagem de viagens científicas de brasileiros ao exterior e de colegas do exterior a Belo Horizonte, né, ao Brasil, para fazer a transferência tecnológica, logicamente com o ok dos colegas cientistas, né? Então, isso aqui é uma foto minha com o colega Hart Schuh, na Alemanha. Isso aqui é um colega que trabalha comigo, Luiz Gustavo, com o Lucas Novotny, nos Estados Unidos. O Lucas Novotny, depois de um tempo, voltou para a Suíça, onde eu fiz um sabático com ele no ETH. Isso gerou a transferência de tecnologia no nascedouro da tecnologia, em 2003. No Brasil, a gente foi, então, com o que a gente está acostumado, né, nas nossas farras na universidade, tá certo? Você vai e monta um laboratório. Em 2006, a gente começa a montar a tecnologia, né, com jovens pesquisadores, estudantes, alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica. A gente vai montando a estrutura para chegar nos marcos científico-tecnológicos, né? Então, em 2009, o então estudante de doutorado Paulo Araújo, hoje professor na universidade nos Estados Unidos, ele fez a primeira imagem de nanoótica na UFMG. O colega Newton, hoje professor no Pará, ele fez a primeira imagem de nanotubos de carbono com a técnica específica de Tip Enhanced Raman Spectroscopy, né? Então, esses marcos vão acontecendo. O Paulo, ele ganhou o prêmio da Sociedade Brasileira de Física de melhor tese de doutorado na época. Com financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente, de 2006 a 2011, a gente montou uma rede de pesquisa nacional de pesquisadores de diversas instituições do Brasil para o desenvolvimento de uma técnica correlata que é chamada de Scanning Probe Microscopy, que é necessária para o desenvolvimento do nanoscópio. Na sequência, outro financiamento do MCTI, de 2012 a 2016, outra rede para o desenvolvimento da técnica do nanoscópio, envolvendo diversas parceiros, né? Aí tinha, aqui, desculpa, ficou meio embolado aqui, mas tem o IMETRO, o UFRJ, o Unicamp, a URGS, foram, não lembro a conta aqui exata, mas se não me engano são 9 instituições, tá? Um parceiro muito importante foi o IMETRO, né? O IMETRO com sua estrutura voltada para metrologia, né, para desenvolvimento de materiais de referência, etc. O IMETRO, ele instalou na UFMG o chamado laboratório associado ao IMETRO. Então, o laboratório que fez o desenvolvimento de todas essas coisas, ele recebe o selo do IMETRO de laboratório associado. Essa foto aqui é uma foto emblemática, que o campus científico do IMETRO fica no Rio de Janeiro, mas na visita do reitor da UFMG ao Rio de Janeiro para assinatura desse contrato, eles hastiam a bandeira do Estado de Minas Gerais, né? E o que foi desenvolvido pelo time do IMETRO em colaboração com o time da UFMG foram diversas tecnologias para funcionar como nanoantena, né, para fazer essa imagem do nanoscópio, até chegar nessa tecnologia aqui, que é o que está estampado na capa da Nature, né? Aqui, lógico, na capa da Nature é uma imagem, é um desenho artístico, né? Mas aqui é uma imagem de microscopia mesmo. E essa tecnologia está patenteada hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na China, com carta patente já concedida na China e nos Estados Unidos, né?
Tudo isso teve que andar em braço dado, muito próximo com colegas da engenharia de produção, gente acostumada com fazer a transição de um protótipo de laboratório para um protótipo comercial. Então, aqui eu cito o colega Raoni Bagno, que é responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação no Departamento de Engenharia de Produção na Escola de Engenharia da UFMG, né? E o Raoni, junto com o colega Cheng, que hoje já está aposentado, nos instruiu a fazer desenvolvimento de modelos de negócio, Canvas, matriz SWOT, análise de mercado, que são coisas que você precisa para você entrar realmente no mundo da inovação, porque estima-se, assim, de forma grosseira, que o desenvolvimento científico-tecnológico mesmo, ele é da ordem de 30% do trabalho para você colocar efetivamente o material no mercado, né? Então, além do desenvolvimento tecnológico que eu mostrei aqui, ainda tem muito chão para a gente chegar no produto de verdade, né? E, logicamente, uma coisa necessária é ser melhor do que os outros. Eu falei lá para vocês que, para entrar no ramo da nanoscopia, né, se eu quisesse fazer uma fábrica de microscópio, eu iria competir com a Nikon, com empresas que não têm a menor condição de você entrar para competir, né? Mas numa tecnologia que está nascendo, você pode competir, né? Então, isso aqui é um dado que exemplifica como que os nossos resultados são muito superiores aos resultados de empresas como Nanonics, Renishaw, Horiba, que são gigantes de instrumentação científica no mundo, tá? E você vê isso exemplificando, tá? O traço que você vê em preto e o traço que você vê em vermelho é o sinal que o time da Nanonics consegue com e sem a amplificação gerada pela nanoantena que eles desenvolveram. O equivalente disso está aqui. Então, esse é o sinal sem a nanoantena, esse é o sinal com a nanoantena. Vocês verem uma amplificação aqui da ordem de 100 vezes, enquanto aqui eles não conseguem nem 2 vezes. Então, a tecnologia que a gente desenvolveu e que está patenteada, como eu falei, na China, Estados Unidos, Europa e Brasil, é muito superior à tecnologia que essas competidoras no mundo têm, né? E, por fim, uma coisa que também é necessária, que está dentro dos 70% restantes que eu falei lá de suor que você tem que ter para colocar uma coisa no mercado, é o que eu chamo de autoridade científica e tecnológica, né? O Brasil, ele diferente da Suíça, da Alemanha, do Japão, ele não tem tradição em desenvolvimento tecnológico. A gente tem uma tradição riquíssima em cultura, né? E uma tradição em commodities, né? Mas tradição em vender coisas elaboradas de alto nível tecnológico a gente não tem. E isso coloca um risco em qualquer tentativa de você ter uma empresa brasileira para isso. E a forma como a gente faz de mitigar esse risco é de criar autoridade tecnológica. E um jeito que eu consigo exemplificar isso para vocês é com esse flyer aqui, ó, do 4º encontro da técnica de Tip Enhanced Raman Spectroscopy, que é a técnica que nós estamos falando, né, é o nome científico dela, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, você vê que as 2 primeiras conferências, essa conferência é bianual, ela roda o mundo, ela é internacional, né? As 2 primeiras aconteceram em Londres, a terceira em Zurique e a 4ª no Rio de Janeiro. Isso exemplifica que aconteceu no Rio de Janeiro, organizada pelo nosso grupo, tá? Isso mostra que a gente tem autoridade científica para pleitear uma conferência desse nível e trazê-la para o Brasil no nascedouro da tecnologia, né? Depois ela foi para o Japão, Estados Unidos, China, e teria sido na França, em Paris, em 2021, mas a pandemia não permitiu, né? E tudo isso, para ser construído, você precisa de muita parceria em financiamento, em pesquisa, em transição, pesquisa, negócio e, logicamente, em chegar em negócio, né? Aí, para chegar em negócio, tem diversos atores, mas eu chamo a atenção de um financiamento muito
muito importante que a gente conseguiu, que foi um financiamento da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que em colaboração não só com a UFMG, mas com o Senai e com o sistema Embrapi, que é um sistema de financiamento federal, pôde montar um time que chegou a ter 60 profissionais trabalhando por 2 anos e tinha engenheiro, físico, cientista da computação, químicos, tá? Para poder transferir o equipamento de um equipamento laboratorial para um equipamento comercial, né? Isso aqui é uma foto do equipamento comercial, tá? Que já existe hoje, já está, como é que chama? Ele já está sendo, todos os trâmites para a criação, a empresa que vai produzir esse equipamento e vender já foi criada, a transferência de tecnologia está sendo discutida com todos os parceiros, porque as tecnologias pertencem ao UFMG, ao Inmetro, ao Senai, à Codenge, e tudo isso passa pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, é ele que gerencia tudo isso, né? Essa foto aqui é de um estudante de engenharia mecânica que desenvolveu parte da tecnologia que está debaixo dessa tampa aqui. Tem desenvolvimento muito robusto de software, porque a quantidade de dados que a nanoscopia traz é enorme. Então, para isso, você precisa desenvolver até software de análise, porque você não teria software suficiente para isso, né? E esses 2 rapazes que estão aqui são 2 alunos de doutorado de engenharia elétrica que fizeram seu doutorado no laboratório, no desenvolvimento do protótipo laboratorial, que virou o protótipo comercial, que hoje, então, o protótipo laboratorial ele foi desenvolvido no laboratório de nanoespectroscopia, e os 2 fundaram a empresa, que é a Fábrica de Nanoespectroscopia. Eles fizeram essa brincadeira de manter a identidade visual, para dar clareza de que é um spin-off do laboratório, né, da coisa, que vai, então, comercializar esse equipamento, assim que toda a transferência de tecnologia estiver pronta. Eles já conseguiram a aprovação de um investimento de um fundo de capital que vai aportar o primeiro capital para eles poderem vender, né? E com isso eu volto no modelo de negócio, como eu mostrei para vocês lá do início, do nanoscópio, né? Então, o primeiro produto que a gente desenvolveu mesmo aqui na área foi o nanoscópio, mas o nanoscópio é o primeiro passo para estruturar o modelo de negócio para a gente fazer agora o oftalmoscópio, que vai ser um equipamento para pesquisa oftalmológica e neurológica, fundamentado em análise da retina, e, claro, para detecção precoce de Alzheimer. Esse seria o seu primeiro uso clínico. E todo o modelo de negócio ele passa por passos, né, passo a passo de anos, de momentos que o desenvolvimento tecnológico tem que passar até ele chegar numa empresa madura, né? Esse projeto ele já recebeu alguns prêmios. Esse aqui é o rapaz que eu mostrei para vocês lá, é o doutor em oftalmologia, né? Ele é clínico, então ele recebeu um prêmio da Academia de Oftalmologia, e o estudante de doutorado que fez o seu doutorado no nosso programa de inovação tecnológica ganhou esse ano o prêmio de melhor tese da área da vida na UFMG, né? E esse projeto, ele aguarda um financiamento do tipo que a gente precisa, que é para você dar o passo agora de sair de dentro da universidade e ir para o mercado, transformando todos esses fundos em empresas, uma spin-off acadêmica. Eu fico por aqui nos meus 40 minutos que foram selecionados, chamando atenção, então, para o fato de que ciência, tecnologia e inovação são projetos de Estado, porque isso você não constrói com financiamento robusto em 5 anos, você constrói com financiamento robusto em 50 anos, em 500 anos, para a gente se transformar num país protagonista
das revoluções tecnológicas e, com isso, poder ter riqueza o suficiente para ter a sociedade que a gente deseja. Com isso, eu agradeço a sua atenção. Danilo, vai ser projetado toda a sala. Estou aguardando para agradecer o professorado e, na sequência, chamar o professor Vasco. Bom, então eu já estou com essa fala, né? Não foi projetado no YouTube, mas, professor Ado Júnior, que história incrível, né? Que toda essa dedicação a anos de vida profissional exercida no FMG, quanta lição de acreditar na pesquisa científica levada a sério, de perceber que as parcerias, estar disposto, colocar tempo para estabelecer parcerias com diferentes atores que tratam da inovação tecnológica dentro e fora da instituição, em diferentes setores, a associação dessas ideias inovadoras num contexto de uma rede de pesquisa internacional, com participação de discentes e docentes, que trabalho fantástico. A gente vai poder falar mais a respeito dele no finalzinho dessa sessão, dessa mesa de hoje, né, logo após a nossa próxima apresentação. A gente vai ter muita coisa para falar, e eu já lhe agradeço muito, né, por compartilhar com a gente toda essa experiência de vida profissional nesses projetos inovadores. Muito bem. A partir desse momento, então, eu quero fazer a apresentação para a nossa audiência do professor Vasco Ariston de Carvalho Azevedo. O professor Vasco, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Genética de Micro-organismo pelo Instituto Nacional de Agronomia de Paris, na França, o pós-doutorado pelo Departamento de Microbiologia da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O professor Vasco é professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa UA do CNPq, comandante da Ordem do Mérito Científico do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o professor Vasco tem uma grande experiência na área de genética e bioinformática, com ênfase em genética molecular e de micro-organismos, atuando principalmente nos seguintes temas: genômica, transcriptômica, proteômica e metabolômica, análise funcional de genes, estudos de virulência e patogenicidade, biotecnologia molecular e biossegurança. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, coordenador do Programa de Pesquisa em Biotecnologias e Recursos Genéticos do CNPq, coordenador de Laboratório Internacional associado ao UFMG, vice-presidente da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional, colaborador em inúmeros projetos de pesquisa dentro e fora do território nacional. E aqui são alguns dados, né, da produção científica do professor Vasco. São cerca de 600 artigos científicos publicados, 10 livros, 50 capítulos de livros, 8 produtos tecnológicos, 14 patentes registradas e 7 softwares. Tem a orientação completa já, nesse momento, né, da vida profissional de 34 pós-doutorandos, 50 doutorandos, 70 mestrandos, 51 acadêmicos de iniciação científica. Em andamento, o professor Vasco ele orienta atualmente 3 pós-docs, 14 doutorandos e 11 mestrandos. Professor Vasco, é de uma grande alegria recebê-lo aqui em nosso programa, durante o nosso evento científico internacional. Seja muito bem-vindo e eu lhe passo a palavra agora para a sua apresentação de sua palestra. Tenha um ótimo dia e uma ótima apresentação. Alfredo, obrigado pelas palavras, obrigado, Ado, por representar a nossa universidade também. Eu vou tentar fazer uma coisa complementar e mostrar mais algumas visões para que a nossa mesa seja mais rica para a audiência. Vocês estão vendo a imagem? Estou passando bem? Sim, estamos vendo, professor Vasco. Não, essa é uma frase de Santo Agostinho que é importante a gente estar sempre com a verdade, né? Mesmo que doa, e a realidade, a análise da realidade, né? Então, eu agradeço muito o convite, né,
de estar em Montes Claros virtualmente, que diz que é Bahia também, né? Que eu sou baiano, brincadeira, mas a carne do sol melhor da Bahia, tá? Então, nós estamos nessa mesa aqui de inovação tecnológica. Eu queria agradecer a comissão organizadora, no nome do professor Alfredo, de Paula. E aí, eu queria apresentar um pouco a minha universidade, o instituto, o laboratório. A minha apresentação já foi feita pelo Alfredo, e porque eu estou aqui, né? Vasco, permite uma... Deixa eu só te pedir, ele não está no modo apresentação para nós, não, Vasco. Ah, não? Peraí, deixa eu ver o que está. Obrigado, professor Ado. Então, vamos lá. E agora? Ainda não, professor Vasco. Deixa eu interromper aqui, ver o que está acontecendo, e a gente já vê isso. É muito provável, professor Vasco, mexer no próprio PowerPoint mesmo. O senhor compartilhou e no PowerPoint colocar no modo de exibição de tela cheia. Agora, isso, eu vou... O problema todo que está acontecendo vamos lá, eu vou tentar ver o que... Aqui, tá vendo? Quando eu chego aqui, tela inteira, estou botando, tá? Aí está aqui a apresentação, vamos lá. Cadê a apresentação? Acho que está aqui. E aí... ela está... Não sei se eu estou conseguindo. O problema todo eu já sei o que eu vou fazer. Quando eu pego ela e coloco... Tá? E agora ela está... Não. A gente vê a listagem de... Agora apareceu, Vasco, então, perfeito. Eu falei da verdade, né? Novamente, vou fazer rapidamente, voltar para pegar... Eu gosto muito de Santo Agostinho, né? Porque eu fui sempre em escola católica a minha vida inteira, e dos irmãos maristas, então, tem essa formação. Eu acho que a gente precisa acreditar e ver a verdade e o fato. Como cientista também, isso é extremamente importante, não acreditar no que você gosta, e sim na verdade. Tá? Então, agradeço de estar aqui em Montes Claros, virtualmente, divisa com a Bahia. Ela tem uma parte importante, Ado, também. Montes Claros, eu não sei se ainda está, Alfredo, depois eu queria que você me explicasse, se aí está no polígono da Seca, se ainda tem isenção fiscal. Ainda temos sim, professor Vasco, estamos na área da Sudene. Isso foi muito importante para Montes Claros, por causa da Biobras, a primeira fábrica de insulina do país, a Valer e várias fábricas. Então, para o Estado de Minas é um ponto estratégico e que é muito importante para o desenvolvimento, né, de empresas aqui no Brasil também, um polo de atração. Então, a gente tem que desenvolver isso e aproveitar de estarmos na Sudene, né? Então, eu agradeço novamente, né, ao Alfredo, se sintam agradecidos, né, pelo Alfredo da comissão organizadora, que eu sei que é um trabalho enorme, principalmente quebrar esse paradigma de apresentação online, e que eu acredito que hoje os congressos serão híbridos, metade online e metade presencial. Tá? Então, eu queria apresentar minha universidade, o instituto, meu laboratório. A minha pessoa já foi apresentada por Alfredo, e aqui porque eu estou aqui. Eu vou tentar passar um pouco porque eu estou aqui. Tá? Então, eu vou tentar passar aqui para vocês esse vídeo. Tem hora que passa bem, mas agora acho que vai passar para vocês. É um vídeo muito bonito e importante também para essa apresentação. Está entrando, gente, aqui um pouco lento. Por que é importante? Para mostrar a importância das universidades públicas como motor para a inovação e que elas precisam entender isso. Tá? Então, bora ver se eu consigo. Tá, está indo. Bora, rapaz.
Campos de Montes Claros. O BHTEC, que eu vou falar um pouco para vocês. A presença da UFMG em Brumadinho foi muito importante, tá? E são os grupos de pesquisa e extensão, né, atuando juntos, é importantíssimo. A extensão universitária é importantíssima, né? Isso aí, na verdade, um colega nosso, a Lisa Felicori, que trabalha no ICB, que preparou para a gente, tá? Não foi 42 mil, foi mais de 400 mil agora, tá? Recebemos muitos litros de álcool produzidos, né, na escola, tá? E toda essa parte do trabalho que foi feito aí, né, que está sendo feito, né, com o Covid também. Eu tenho várias pesquisas aí com o Covid. Desenvolvimento de vacina, agora o Centro Nacional de Vacina, 32 milhões, tá? O professor Mauro Teixeira, aí um ícone do nosso instituto, tá? Então, o ensino remoto realmente está agora migrando, já está voltando 40%. Tá? Então, a gente está aqui com o Flavinho, que trabalhou bastante com essa parte aí da virologia, e carinhosamente a gente chama, né, o nosso Flávio de Flavinho, né? E gente, agora vamos voltar para a apresentação. Gente, espero que tenha tudo certo. Aí agora vamos lá. Não? Ok. Então, gente, essa é a nossa universidade. Viva as universidades federais. E na pandemia foi mostrado bastante isso. Que nós temos que trabalhar com a sociedade, nós temos que buscar soluções. Então, a UFMG, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, ela buscou, foram um projeto, acho que 35 ou 36 milhões, coordenado pelo doutor André Massacino, nosso pró-reitor adjunto de pesquisa, e foram 11 instituições, a gente fez mais de 400 mil testes, com certeza, até o momento. Então, o que aconteceu, na verdade, e o que o professor Ado falou, a UFMG tem 94 anos. Ela é um conglomerado de instituições que já existiam antes dela. A Belo Horizonte tem 125 anos. Então, a gente está falando de um tempo, quase um século, e que é recente. A gente pensa que precisa de tempo para maturar as coisas, né? Então, em 97, eu tinha 1 ano de universidade, foi criado a CTIT, que é a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica. Eu tive muita proximidade também, porque minha esposa trabalhava lá e fez mestrado comigo, tá? Então, a CTIT, realmente hoje, com a CTIT de Campinas, são 3, se eu não me engano, as mais fortes, ela vem aprendendo ao longo de 24 anos, tá? Com isso, né, fazendo cursos, treinamentos e vencendo as barreiras.
que eu vou falar dessas barreiras mais na frente para vocês. Então, também, logo em seguida, foi criada a Inova. Eu passei dentro dessa incubadora de empresas e vivi ela também, tá? Então, a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, ela faz a gestão dessa incubadora de empresas. E isso é interessante também porque, quando nós estamos na incubadora, tem toda uma assessoria de como levar os negócios, ver os planos, treinamentos, etc. Porque eu sou cientista, e vou mostrar para vocês o grande problema de ser cientista: precisa de ter gente de mercado nas empresas, gente de vendas na empresa. Tá? Uma outra grande, também ligada, e que favoreceu, que é importante você ver nessa segunda figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar um laser. Tá aqui. Nessa segunda coisa aqui está o campus da UFMG. Aqui chama o Triângulos das Bermudas, onde o BH Tech foi construído. Fora da universidade, como nos parques tecnológicos. Precisa ter proximidade, mas precisa ter uma agilidade, está fora. E aí foi feita, né, com três: o Estado, a União, a universidade, setores privados, e está também com essa estrutura aqui para receber empresas e ter uma maneira mais técnica de levar mais próxima à sociedade do que a da universidade. O meu instituto, ele é um instituto ímpar no Brasil. Por quê? Aí a Ado pode até falar assim, Ado pode não concordar, mas estamos aqui para debater. Ele é um instituto que tem 17 programas de pós-graduação. Está mais de 1.000 alunos de pós-graduação. Em número, ele produz 25% de toda a pesquisa no estado de Minas Gerais. E os nossos alunos também, como tanto na física também, povoam outras universidades. Então, a Universidade da UFMG, a importância dela para o estado de Minas Gerais é também essa coisa de nuclear também. E, como eu falo para vocês, não tem... as outras universidades, o Instituto, tem 2, 3 pós-graduações, nós temos 17. E aí, em 2008, a gente começou a aprender, juntando a coisa do CTIT. Aí tinha o professor Rubem com o Frederico Fresar. Eu ia criar um programa de mestrado profissional em bioinformática. Eu e o professor Evangelos abrimos mão e ingressamos com o professor Fresar e o professor Rubem nesse processo de criação, que foi o primeiro mestrado profissional, que começou com a nota 5, certo? Era chamado Inovação Biofarmacêutica, mas o que aconteceu? A gente começou a atender bastante a universidade na parte de propriedade intelectual da CTIT, tá? Quer dizer, nós começamos a formar mestres para a CTIT, e depois surgiu essa nova linha de gestão de inovação e empreendedorismo, que é nova, mas está atraindo muita gente também, tanto no mestrado profissional, quanto no mestrado acadêmico e doutorado acadêmico, que foi criado e que o professor Ado Jório coordena nesse momento. Tá? Eu acredito que foi uma quebra de paradigma muito grande. Por quê? Nós, nos primeiros anos, nós somos acadêmicos, então queríamos mestrados acadêmicos e não profissionais. Então foi um processo de desenvolvimento. Tá? Por exemplo, você pode defender hoje com uma patente, pode defender hoje com know-how, pode defender com portas fechadas, por causa da geração de produtos. Nós temos que atender a demanda das empresas. Então, esse contato foi quebrar os muros dos campos entre o setor privado e o setor público, de a gente tentar responder para a sociedade. Isso foi extremamente importante, essa criação. Tá? E hoje, nós precisamos entender como criar esse profissional aqui, que é um profissional interdisciplinar. Tá? Então, como a gente consegue, nessa carreira aqui, fazer isso aqui? Ter ciências naturais, ciências sociais. Nós precisamos que ele entenda
e que ele não fique fechado. Durante anos também, o professor Ado sabe, nós seguimos por uma carreira de especialização. Um médico, não é exemplo mais claro, ele se torna um urologista, ele se torna um cancerologista, mas ele tem uma visão geral da medicina, mas hoje até voltou nos cursos de residência a um ano de clínica, para ele entender bastante a generalidade. Então, para mim, aconteceu um fenômeno muito grande, que eu vou explicar para vocês aqui quando chegar, que me chocou na minha formação. Eu vou falar um pouco da minha formação e falar isso. Eu acho que agora já está tendo a transdisciplinaridade de revistas científicas, da Springer, daqui outra, e fazendo isso que a gente precisa realmente, tá? Está com vários aqui, ó, sistema SYNC, pensar no sistema, na participação, nos gêneros, na sociedade, e conhecimento para a ação. Então, a gente precisa disso. Então, como o Ado mostrou bastante, a gente tem a ciência básica, a gente tem a necessidade da sociedade, e a gente tem que colocar isso na prática. Então, quando eu falo isso, tanto eu e o Ado, nunca deixamos de fazer nossa ciência, como esse rapazinho aqui do microscópio aqui, tá? E também, logicamente, conversar com todos para chegar na ponta aqui, que é esse. Ele quer saber da prática. Ele quer saber, por exemplo, que a vacina está pronta para entrar nele aqui e eliminar o problema da Covid. Tá? Essa é a realidade que a gente precisa pensar, tá? E quebrar alguns paradigmas que está aí. Então, eu disse, gente, agora eu estou aqui, apresentei minha universidade, apresentei tudo. O que é que eu vou chegar aqui para discutir com vocês, tá? Aqui, então, já fui falado quem eu sou, etc. Eu sou cientista. E faço empreendedorismo também. Eu tento me dividir meu cérebro em dois. Acontece que, realmente, também falar aqui do nosso percurso, tá? Aqui está a empresa nossa, desde 2008, ela está em stand-by. Eu vou chegar nela para vocês. Mas antes, eu queria voltar para falar um pouquinho da UFMG. Tá? Então, a gente tem 94 anos, temos 25 anos de trabalho com inovação, um quarto de século. Aprendemos muito. Por exemplo, quando estivemos aqui no BH Tech, eu que dei o parecer, tá? Cadê o BH Tech aqui? Eu que dei o parecer, tá? No BH Tech. O que aconteceu com o Beto, Carlos Alberto Pereira Tavares, que é professor emérito do ICB, tá? O Beto, ele defendeu no Conselho Universitário, o pessoal dizia que nós estávamos vendendo o Triângulo das Bermudas, porque nós temos toda esse caminho aqui com as ciências sociais. É um desafio trabalhar numa universidade que tem mais de 50 mil pessoas, que tem todas as áreas. Então, sociologia, etc., e tudo, então, filosofia. Então, a gente tem que atender essas pessoas e levar isso mesmo, e levar isso de uma maneira mais clara, etc. Então, o que aconteceu? Nós tivemos dentro da Inova, minha empresa, depois passamos para a Biominas, que hoje é a Habitat, na Biominas, mas não consegue, você vê a marca, não consegue, chama Habitat, não consegue tirar a Biominas da cabeça. Tivemos financiamento, aprendemos a trabalhar com a FINEP, com a FAPEMIG, o CNPq pela RAI, trouxemos bolsas, trouxemos tudo. Hoje a gente está ainda o que aconteceu. Nós chegamos aqui, quase morremos, a empresa está num ponto de equilíbrio, não ganha nada, mas também paga suas contas, mas não recebe. Então, é o grande problema aqui que nós vivemos na formação, né? Programa de aceleração, anjos, crowdfunding, fundos de seed, venture capital. Esse é um grande problema para os acadêmicos, conversar com eles, porque eles querem colocar dinheiro para tirar em 5 a 7 anos,
com 300%, 400% do que eles investiram. Isso é um grande problema. E aqui a gente precisa muito ter toda essa parte da startup para expansão, consolidação ou ser incorporada muitas vezes. O que aconteceu? Nós produzimos 16 enzimas para fazer diagnóstico laboratorial, como glicose, glicerol, triglicéridas e para diabetes, né, glicose, etc. Só que o chinês produzia por $0,25 do dólar, por exemplo. Nós produzíamos por $1, eles produziam por $0,25. 4 vezes menos. Então, nosso produto tinha uma qualidade melhor, mas o do chinês funcionava. Então, o que o Ado falou na sua apresentação foi uma competição burra. Nós competíamos sem saber realmente que nós não poderíamos competir com os chineses, porque eram 75% mais barato. Então, a gente não conseguia vender, tá? Certo? Então, aí agora eu vou falar do laboratório. Esse é o meu laboratório de genética celular e molecular, né? O laboratório nosso é um laboratório que tem 23 anos, 97 para cá, 24 anos. Fizemos uma festa de 21 anos. Hoje o laboratório tem umas 50 pessoas dentro do laboratório, mais ou menos. E esse laboratório é um laboratório que realmente a nossa missão é formar estudantes pesquisadores, certo? A tendência dentro do nosso instituto, que eu falei que é o Instituto INPA, tem um grande problema também no nosso instituto. O nosso instituto, ele tem um problema de que ele atrai somente para a pesquisa. Ele busca essas pessoas, apesar de ter uma empresa júnior lá agora também, tem essa coisa toda, mas ela busca o aluno no primeiro e segundo semestre para iniciação científica e dar uma formação extremamente acadêmica para eles. Esse é um problema que existe no nosso instituto, tá? Então, eu tenho coordenando uma rede de ciências ômicas com todo o Brasil. A gente vem sempre trabalhando em cima disso. E aí, eu vou tentar mostrar o que eu faço para vocês com o produto e os problemas que a gente encontra. Então, o que a gente está fazendo? Com a genoma, que é esse sequencial nucleotídeos, essa base, a gente faz a genômica estrutural e funcional, né? Que é a gente sequencia, a gente faz a genômica comparativa, transcriptômica, proteômica. Eu não vou poder entrar em detalhes sobre isso, mas para dizer para vocês, é uma genômica que vê do gene a expressão dele, o produto, a proteína. Tá? Então, nós pegamos uma doença que é importante aí para Montes Claros, eu coloquei essa aqui, porque Montes Claros tem muito caprino e ovino, né? E nós fizemos um trabalho mostrando que a sorologia dessa doença, carne familiar, é 80% animal positivo. Chama mal do caroço, que faz igual uma cebola, que vai para o pulmão, dá uma falsa tuberculose. É só aí o que aconteceu. Cientificamente é maravilhoso estudar, porque tem vários hospedeiros, como caprino, ovino, lhama, bovino, cavalo, dromedário, búfalo, e é uma doença ocupacional. No Brasil não tem relato, eu acho que não tem relato de muitas doenças, tá? Então, o que é que a gente faz? Quando a gente faz a genômica, que a gente chama patogenômica, que é a genoma transcriptômica proteômica aqui, nós fazemos para desenvolver vacinas, tratamento, diagnóstico. Nós temos patentes em diagnóstico, em vacina, em tratamento, tá? Pela UFMG e tudo. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo que eu mostrei o caroço para vocês. A gente vai aqui fazendo a excisão, retira uma massa purulenta e depois colocamos uma pomada que nós desenvolvemos com a Unicamp, com o Instituto de Química da Unicamp, e que a gente usou a Bahia, minha terra, também do meu antigo instituto, que a gente testou lá nos animais. Se você ver aqui desse lado, A e C e B e D, A e C é tratado desde que eu estava na escola de veterinária, com álcool iodado, né? Então você vê o animal aqui logo sendo tratado, e com isso aqui 2 semanas, depois 3 semanas, aqui com 2 semanas,
A lesão, você vê como é que está aqui, bem diferente dela aqui, e com 3 semanas, desaparecido completamente. Então, ela mostrou, né, que essa pomada para tratamento local, né? Aí tem a vacina também, que eu não vou poder entrar. Fizemos com a Unicamp. São 3 NITs sendo trabalhado, que é complexo, né? Para o professor sabe disso. Aí, o que acontece? Está na página da Unicamp essa formulação, certo? Que é uma formulação inédita, com pomada de prata biogênica, né, para tratamento, não só para essa doença, hein? A gente já testou para Cândida também e para outros, tá? E o que é que acontece com isso? Não consegue transferir essa daí. Esse também é um grande problema do nosso NIT aqui. Não, a transferência tecnológica. Tem pouquíssimos casos de sucesso e precisaria agora avançar nessa etapa, e é uma coisa que a gente pode discutir mais na frente. A gente faz o produto, a gente patenteia e não consegue chegar. Tá? Então, esse foi um exemplo que me dá muita tristeza, voltando aqui, me dá muita tristeza porque, tá? Nós não temos um produto, funciona, fizemos todo o trabalho, fizemos a parte toda hematológica, o animal não tem problema nenhum, temos a tecnologia barata e nós não conseguimos transferir. Não transferindo, você só paga a patente e você não consegue gerar dividendos para a universidade. Tá? E aí, essa é uma linha que eu trabalho há 22 anos. Tá? É uma linha de probióticos. O que é que a gente tenta fazer com isso aqui? Nós tentamos, tá, produzir e identificar probióticos. Por exemplo, como é que surgiu probiótico? Rapidamente contar a história para vocês. Foi no Balcãs. O cara chega no Balcãs, é importante contar essa história para vocês, e ver que a população envelhecia, é muito velho, envelhecia bem, até por sinal. E aí ele chegou na Suíça e criou a Danone. Pegou esse leite fermentado que está sendo trabalhado aí, e os mecanismos estão sempre, desde a década de 90, a gente tentando entender também esse mecanismo e melhorar isso e usar para novas utilizações dessas bactérias que a gente chama lácticas, que ela fermenta produtos lácteos, né? E são chamadas bactérias probióticas. Então, eu trabalho com 3 bases. Na primeira base, está invertido aqui, isso aqui foi um japonês que fez para mim, então ele adora fazer essa coisa de beisebol. Eu só vou falar dessas 2 bases aqui para vocês, tá? Então, a base de probióticos, sempre probióticas naturais e geneticamente modificadas, tá? Não irei na terceira base, não, porque falta de tempo. Então, o que é que nós fazemos em geral? Nós pegamos e hoje fazemos uma bioprospecção de bactérias lácticas e testamos ela no laboratório, tentando ver propriedades naturais, como baixar colesterol, como ser anti-inflamatória, etc. Como o Ado falou, a maioria das doenças são inflamatórias. Diabetes, arteriosclerose, também a Alzheimer, etc. Então, a gente tem que fazer uma luta para tentar desinflamar o nosso organismo. Isso é um processo interessante também. Tá? Então, lembrar o probiótico, ele modula a resposta imune, está sendo muito trabalhado lá também, até para o Covid também, para você associar algumas bactérias probióticas ao tratamento. Você secreta antimicrobianos e impede o crescimento de patógenos. Então, essas são grandes atividades que existem das bactérias probióticas. Cada vez a gente descobre mais. A gente sabe que o nosso intestino se comunica com o cérebro. Então, a gente pode usar essa bactéria para mexer no que nós chamamos de microbioma intestinal. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo claro. Esse exemplo, foi com a empresa. Tá? O que é que acontece? Eu fui procurado por uma empresa para desenvolver um produto probiótico para aves. Tá? Então, nós contatamos a Universidade Federal de Lavras, porque tinha uma estrutura importante para a gente fazer. Contratamos ela, vocês entenderem,
tá? E o programa. Qual foi a troca? Pagaríamos o experimento e eles também poderiam usar para uma tese de mestrado, os dados, tá? Então, efeitos probióticos sobre a saúde intestinal, o estresse oxidativo e o desempenho de frangos de corte exposto ao estresse térmico. O que é que acontece? Aqui o estresse térmico, eu vou passar bem rápido isso, afeta a produção, tá? Então, nós somos, como o Ado falou, um vendedor de commodities, somos o segundo maior vendedor de carne, de frango, tá? Quando até no sul do país fica um imã, certo? E para fazer o abate, para enviar para os Emirados Árabes, porque ele faz o abate muçulmano, tá? Então, isso afeta em 1 quilo, meio quilo, 100 gramas, é terrível, tá? Então, temos uma perda econômica de 166, entre 128 a 165 milhões de dólares por causa desse estresse. Hoje, a gente usava o chamado promotor de crescimento, que na verdade era antibiótico, tá? E você colocava na ração. Então, hoje, tá, é proibido a gente colocar ração pela Comunidade Europeia desde 2006. Então, nós somos obrigados a mudar nossos hábitos aí, tá? Então, essa é a nossa produção, 13,2 milhões de toneladas, a exportação mundial em torno de 4,2 milhões de toneladas, tá? Aí a gente testou com aquela tecnologia que eu mostrei para vocês, rapidamente, da base 1 do beisebol, 4 linhagens nossas, uma levedura, uma bactéria gram-negativa e 2 bactérias gram-positivas do leite, que são bactérias do ácido lático, né? Bactérias láticas, tá? E aí, a ideia é as aves precisam, né, absorver alimentos e otimizar. A gente precisa fazer uma coisa que a gente chama conversão alimentar na veterinária, para X gramas, X quilo de ração, X quilo de peso. E o animal precisa estar bem, com a imunidade em alta, para otimizar, assimilar essa nutrição. A genética e a nutrição em aves é muito desenvolvida, tá? Então, é importante, está crescendo no mundo. O que eu quero deixar claro foi, bom, aqui cada das bactérias que a gente escolheu, não vou entrar em detalhes, mas fizemos todo o trabalho básico nelas, com a Xerox, publicamos ela, tá? A Saccharomyces, essa Saccharomyces é usada para diarreia também, e é patenteada para o uso dela no caso da Merck, tá? Pelo Dr. Jacques Nicoli. E aí, como eu falei, o estresse térmico é extremamente importante, certo? Então, como é que a gente consegue melhorar isso? Logicamente, tem instalação, tem a umidade que é controlada, são 10, 20, 30, 40 mil por galpão, tá? Então, aumento de 1% da temperatura, olhe como reduz a produção, tá? Chega até 4,5%. Então, aumenta o consumo de água também, tá? Então, estressa o animal, certo? E aí, com isso, tá? Ele fica estressado, produz dilatação, certo? Diminui a irrigação sanguínea, nutrientes, oxigenação. Isso é a parte toda científica por trás, tá? Afeta o sistema imunitário, certo? Aumenta a produção de corticosterona, citocina inflamatória, reduz a atividade de enzimas antioxidantes e assim por diante, fazendo todo um desastre, somando para 40 mil, 30 mil. Então, a gente avaliou essa parte do trabalho dos frangos para conhecer o efeito probiótico, e isso tudo juntando a empresa com interesse, nós fazendo um piloto da produção com o spray dye, que é um aparelho que seca essas bactérias, a gente misturava com a ração, tá? E a empresa, a ciência, tá? E elas vendo no mercado. Então, o que acontece? Tivemos efeitos, sim. Estamos com um produto, precisamos testar agora em
aves, testar com patógeno agora também. A gente quer testar contra patógenos, né, contra bactérias que causam diarreia, que causam morte também, para ver se tem um efeito. Porque se a gente une o estresse térmico ao ventilador que eu falei, a umidade controlada, isso foi feito lá em Lavras, tá? Com a estrutura, e nós pagamos todo o experimento, pagamos os técnicos, pagamos tudo pela empresa. Então, isso mostrando que, como eu não tinha a estrutura, tá, para fazer isso, nós contratamos e a empresa pagou. Quem trabalhou com 720 frangos, tá? E usamos os galpões convencionais. Foram 42 dias de trabalho para fazer o experimento. Aí depois vem as análises. Mas eu queria mostrar para vocês claramente nós fizemos uma associação empresa e duas universidades, sendo que a universidade terceira ela foi contratada, tá? Então, passamos daí. Agora estamos nessa etapa agora de fazer mais novos experimentos, e o problema da pandemia atrasou, com Clostridium e Salmonella, para ver se nossa mistura de probiótico daquelas 4 tem um efeito positivo. Tendo um efeito, a gente vai ter um produto diferente do mercado, que são compostos 4 organismos, em geral é um só, e também com atividades antimicrobianas e antitérmicas, né, para ajudar a térmica para suportar esse estresse de temperatura. Tá? Então, vamos para a segunda base. Então, na verdade, a gente antes pegava atividade natural. Dessa vez, agora, a gente usa ela como uma fábrica de produção heteróloga, para produzir enzimas, antígenos. Antígeno, no caso aqui, vacina, também é uma via também sendo usada. Tá? Então, o que acontece? Nós temos muitos instrumentos genéticos para manipular essa bactéria. Eu não vou poder entrar em detalhes com vocês. Isso foi tudo construído também no período de 20 anos, com muitos brasileiros que vocês estão vendo aqui, Sérgio Oliveira, Daniela Freitas, Anderson Miyoshi, Luiz Bermudes, Sebastião francês, Luciana brasileira, Sophie Leclerc, que é uma falsa brasileira, porque ela é francesa e mora no Brasil, Jane, Gabriel, Valéria Delarete e Maricê. Então, você vê a equipe brasileira que trabalhou no desenvolvimento desses instrumentos, e tivemos num momento que muitos foram feitos na França, porque a gente enviava, nós tínhamos bolsa, mas não tinha dinheiro aqui. Então, na verdade, a gente coloca nesse CDS aqui o gene que importa. É só tirar ele e colocar ele. Aí a gente consegue produzir a proteína dentro da bactéria ou secretada, que é isso que importa para vocês. Então, o que aconteceu? Eu estava fazendo um projeto, tá? Não se assuste, eu estava fazendo um projeto para vacina contra a tuberculose. Só que o UFMG vai ter o primeiro P3 agora, por causa das Covid. Estava mais de 10 anos parado. E aí o meu colaborador de São Paulo disse, olha, eu não posso entrar no P3 mais, porque o seu resultado não está bom, isso e aquilo. Eu fiz todo um trabalho para vacina de tuberculose oral. E aí o que aconteceu? Estava dentro do congelador. Aí eu conversei com a Ana Caetano Faria, da Belquim, falei, pô, Ana, eu estou chateado, ele fazer vacina, ele não quer deixar. Ele falou, acho que eu quero que tolerize. O que é tolerizar? Quando você é alérgico, você sabe que você vai botando um pouquinho na pele, antígenos, para aí depois você não tem mais reação. Você está tolerizado. E ela queria usar isso, essa HSP, que está ubíqua em todos os lugares, em sítios inflamados tem essa proteína. Então ela queria tolerizar isso e tudo. Então eu disse, olha, vamos nessa. E daí, a gente falou, vamos usar essa bactéria produzindo esse gene, essa proteína do HSP65, tá? da bactéria, micobactéria lepra, tá? Que era para vacina de tuberculose, e vamos usar em doenças autoimunes, doenças crônicas inflamatórias. E aí o que aconteceu, tá? Nós clonamos ele, como eu mostrei para vocês, secretado dentro do citoplasma, tá a prova aqui, tá? E aí usamos, cara, para doença inflamatória do intestino, mucosite, que é uma inflamação quando você recebe medicamento anticâncer, tá? A esclerose múltipla, transplante e arteriosclerose. Todos esses trabalhos. Professor Vasco,
Sim. Com licença, sinto muito interromper. Peço o senhor para, em breve, finalizar a apresentação. Perfeito. Tá? Por favor. Já estamos chegando no finalmente, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos esse trabalho, vou mostrar só um aqui, que não posso mostrar todos. A inflamação, aqui, sendo atacado pelo DSS, um controle positivo, e ela aqui, mostrando que teve um efeito excelente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, na esclerose múltipla, esse azul também é um efeito nesse gráfico, que vocês não têm uma visão tão importante como essa. Esse é o animal modelo da esclerose. Deixa eu tentar parar aqui, não sei porquê. Eu vou ter que parar aqui a coisa. Tá, vamos lá. É o animal modelo. E o animal que recebe o tratamento. Então, o que aconteceu com isso? Tá? Para mostrar para vocês. Então, o animal voltou a andar. Levante-se e ande, como disse Jesus. Né? Mas está aí. Então, a brincadeira, para vocês verem, o modelo da esclerose múltipla. Chamamos uma empresa, tá? Bom, publicamos, tá? Nos 2 casos que eu mostrei para vocês, tanto da inflamação quanto da esclerose múltipla. Fizemos a patente. E aí eu chamo a empresa para conversar. O que é que a patente chega e diz? A empresa chega e diz: cadê a patente internacional? Não foi paga pela FMG. Então a empresa se levantou e foi embora imediatamente. Porque perdemos. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que a gente precisa ter uma visão holística, tá? Uma visão completa do sistema, que eu mostrando para vocês quando eu fiz falei da doença, a linfadenite, a interação com hospedeiro, mamífero, vacina. Então, isso para tudo. A gente precisa de uma visão holística e eu espero que eu tenha realmente passado para vocês alguma coisa. Estou aberto à conversação. Muito obrigado e agradeço. Professor Vasco, que alegria, né? Que satisfação ter essa oportunidade de ter o senhor compartilhando com a gente toda essa história de trabalho, de uma pesquisa científica de alta qualidade, com envolvimento aí de dezenas de discentes de pós-graduação, de graduação, com amplo movimento dessas pessoas em programas de internacionalização via intercâmbios, as parcerias firmadas, né? Toda essa história aí de realmente de quebra, né? de sobreposição de barreiras dentro da inovação tecnológica da UFMG. Professor Vasco, professor Ado, tem uma enormidade de perguntas a serem feitas. Entretanto, o nosso prazo ele está comprometido, uma vez que vem um novo ciclo de palestras por aí. Eu quero aproveitar esse momento, então, para lhes agradecer imensamente pela participação no nosso evento, de compartilhar toda essa experiência profissional e reforçar para vocês, mais uma vez, o quanto vocês são pessoas representativas daquilo que a gente tem que seguir, daquilo que a gente tem que colocar em prática nesse trabalho que é a pós-graduação em Stricto Sensu, que trata sempre de construir futuros, né? E o futuro que a gente quer ajudar com que os nossos discentes eles coloquem em prática é eles serem empreendedores, perceberem que não vai faltar dificuldade, como vocês relataram, mas que, ao mesmo tempo, os resultados estão aí. E vocês têm resultados fantásticos para mostrar. E incríveis. A gente lhes agradece muito, tá certo? Eu vou aproveitar vocês mais um pouco, que a gente vai para uma outra sala. Mas eu quero despedir aqui da nossa audiência, agradecendo pela presença e convidando a todo mundo para continuar de olho aí no nosso evento científico, tá certo? Um grande abraço para vocês. Bom, ok, obrigado. Um abraço. Obrigado, Alfredo.